Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje a gente vai iniciar uma série de aulas analisando o processo legislativo. Bom, primeiro a gente tem que saber o que significa isso, processo legislativo. O processo legislativo indica um conjunto de atos interligados, um conjunto de atos concatenados, destinados à produção de atos legislativos, destinados à produção de leis, emendas à Constituição, decretos legislativos, resoluções, medidas provisórias. Portanto, a gente vai analisar o processo legislativo ou procedimento legislativo necessário para a produção de cada uma dessas espécies legislativas. Vamos examinar todas aquelas estabelecidas no artigo 59 da Constituição. Lá no 59 você tem o processo legislativo, compreende a elaboração de, inciso 1, emendas à Constituição, inciso 2, leis complementares, inciso 3, leis ordinárias, inciso 4, lei delegada, inciso 5, medida provisória, 6, decreto legislativo e 7, resoluções. Então, como dito, nós vamos examinar o processo legislativo ou procedimento legislativo necessário para a elaboração de cada uma dessas espécies legislativas. Nessa aula de hoje, nós vamos começar pelo processo legislativo ordinário, que é a base do processo legislativo. Então, o processo legislativo ordinário vai ser a sua base para entender, para compreender, portanto, o processo legislativo. Então, nós vamos começar analisando o procedimento para edição de leis ordinárias. Primeiramente, importante estabelecermos que o processo legislativo, lembrando, processo legislativo ordinário, ele é composto por 3 fases. Uma primeira fase, chamada de fase introdutória, uma segunda fase, chamada de fase constitutiva, e uma terceira fase, chamada de fase complementar. Cada uma dessas fases tem uma ou mais etapas. Então nós vamos analisar, ponto a ponto, todo o processo legislativo, as suas 3 fases e cada uma das etapas que compõem essas fases do processo legislativo. Então nós temos que definir primeiro quem é que tem legitimidade para apresentar um projeto de lei, quem é que pode deflagrar o processo legislativo, portanto, quem pode iniciar o processo legislativo. Veja que a Constituição, lá no artigo 61, ela define quem tem legitimidade ou os legitimados para iniciar o processo legislativo. Olha o que diz lá no 61 da Constituição. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, já vai servir para complementar também, cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados. Então, um deputado, isoladamente, pode apresentar projeto de lei, ou comissões da Câmara dos Deputados também podem apresentar projeto de lei. E como visto, tanto ordinária como complementar. Lembrando que, por enquanto, vamos analisar o procedimento para edição de leis ordinárias, tá? Seguindo lá, do Senado Federal, então do Senado também, senador ou comissão do Senado. Comissão do Congresso Nacional, então veja, tem legitimidade para apresentar projetos de lei, deputado, comissão da Câmara, senador, comissão do Senado e comissões do Congresso Nacional. Mas também tem legitimidade presidente da República, Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, Procurador-Geral da República e os cidadãos. Então todos esses são legitimados a apresentarem projetos de lei, tá? A gente tem que lembrar que o Poder Legislativo, no âmbito federal, ele é bicameral. Logo, a tramitação do processo legislativo ordinário, ela será em regra bicameral, ou seja, tramitação separada pelas 2 casas legislativas. Então temos que definir qual das casas legislativas funciona como casa iniciadora e, consequentemente, qual das casas legislativas vai funcionar como casa revisora. A própria Constituição, ela já traz em alguns dispositivos qual casa funciona como casa iniciadora e qual casa funciona como casa revisora, portanto. Então agora cabe definirmos a casa iniciadora e a casa revisora. Vimos os legitimados apresentar um projeto de lei. Mas qual das casas que deve iniciar o processo legislativo? É o que a gente vai estabelecer agora. Então, começando lá no 61, parágrafo 2º da Constituição, nós já temos uma primeira hipótese constitucional definindo a casa iniciadora. Olha o que diz lá. A iniciativa popular, ou seja, quando o projeto de lei for de autoria popular, diz lá, poderá ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados,
de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, quando se tratar de projeto de lei de iniciativa popular, a casa iniciadora será a Câmara dos Deputados. Consequentemente, o Senado vai funcionar como casa revisora nesse caso. Então, se for autoria popular, a Câmara deve ser casa iniciadora, portanto. Em relação ao projeto de lei de autoria popular ou de iniciativa popular, você tem que guardar os números que a Constituição estabelece, tá? 1% do eleitorado nacional, dividido por no mínimo 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores desses estados. Então basta você guardar 1, 5, 3, 10. 1, 5, 3, 10. Você fixou esse número, você vai lembrar, tá, do que depende o processo legislativo quando se tratar de iniciativa popular, para que ele possa ser, portanto, deflagrado. Então, projeto de lei de iniciativa popular vai depender, tá, de 1% do eleitorado nacional, distribuído no mínimo por 5 estados, e cada um desses estados não menos de 0,3% dos seus respectivos eleitores. Cumprido esses requisitos, esse projeto de lei de autoria popular deve ser apresentado à Câmara dos Deputados, então a Câmara funciona necessariamente, nesse caso, como casa iniciadora e, consequentemente, o Senado vai funcionar como casa revisora. Vamos ver agora uma segunda hipótese constitucional estabelecida na Constituição, artigo 64 da Constituição. Desculpe, diz lá. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. Então, se o projeto de lei for de autoria do Presidente da República, se o projeto de lei for de autoria do Supremo Tribunal Federal, se o projeto de lei for de autoria dos tribunais superiores, a casa iniciadora será também a Câmara dos Deputados, funcionando o Senado como casa revisora. Tá? Voltando ao 61, diz lá, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional, do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores, Procurador-Geral da República e cidadãos. Já vimos a iniciativa popular, casa iniciadora, Câmara. Já vimos quando a iniciativa for do Presidente da República, casa iniciadora, Câmara. Vimos quando a iniciativa for do STF, casa iniciadora, Câmara. Vimos quando a iniciativa for de tribunais superiores, casa iniciadora, Câmara. Falta vermos ainda quando a iniciativa for da própria Câmara, de deputado ou de comissão da Câmara, quando for a iniciativa do Senado, de senador ou comissão do Senado, quando for iniciativa de comissão do Congresso Nacional e quando for de autoria do Procurador-Geral da República. Quando for de iniciativa da Câmara, por óbvio que a Câmara vai funcionar como casa iniciadora. Então, sendo de autoria de deputado ou comissão da Câmara, a tramitação inicia, portanto, na Câmara e o Senado funciona como casa revisora. Então, até aqui, veja só, a Câmara é a casa iniciadora. Tá? Se for iniciativa de comissão do Congresso, a Câmara também funciona como casa iniciadora e o Senado, consequentemente, como revisora, portanto. Então, só falta a iniciativa do Senado, de senador ou comissão do Senado, e do Procurador-Geral da República. Quando se tratar de iniciativa do Senado, de senador ou de comissão do Senado, nós temos a primeira exceção. Nesse caso, a casa iniciadora será o Senado Federal e a Câmara vai funcionar como casa revisora. Você vai, portanto, inverter a ordem nesse caso. Porque o Senado, sendo o autor da proposição, do projeto de lei, não vai enviar esse projeto para iniciar na Câmara. Inicia a tramitação no próprio Senado. E a Câmara, portanto, nessa hipótese, vai funcionar como casa revisora, exceção. Então, a primeira exceção que nós temos é quando a iniciativa for do Senado, de senador ou de comissão do Senado. Portanto, você vai inverter a ordem da tramitação, começando no Senado e funcionando a Câmara, nesse caso, como casa revisora. Falta, portanto, uma única hipótese, quando a iniciativa for do Procurador-Geral da República.
Veja que a Constituição não fala nada. Tá? Já que a Constituição não fala nada, nós teremos uma omissão na Constituição dando margem à interpretação da Constituição para definir qual casa seria a casa iniciadora e qual casa seria a casa revisora. Na doutrina, a posição majoritária tem entendido que a casa iniciadora, quando se tratar de projeto de lei de autoria do Procurador-Geral da República, será a Câmara, porque a Câmara é casa iniciadora em regra. Logo, o Senado vai funcionar como casa revisora. Então, para a posição doutrinária majoritária, nós só teríamos uma exceção em que essa ordem se inverte. Quando o projeto de lei for de autoria do senador ou de comissão do Senado. For de autoria do Senado, portanto. Todas as outras hipóteses, tá? A iniciativa, o início do processo legislativo vai se dar na Câmara dos Deputados. Todas por previsão expressa, com a única exceção do Procurador-Geral da República. Já uma corrente minoritária na doutrina diz que exatamente em razão da omissão na Constituição não haveria obrigatoriedade para se apresentar projeto de lei à Câmara quando se tratar de iniciativa do Procurador-Geral da República. Haveria, nesse caso, uma faculdade do Procurador-Geral da República podendo apresentar projeto de sua autoria a qualquer das casas legislativas. Se ele apresenta ao Senado, o Senado funciona como casa iniciadora. Se ele apresenta à Câmara, a Câmara funciona como casa iniciadora, haveria uma faculdade. Como eu disse a vocês, nós vamos analisar também proposta de emenda à Constituição. Em relação à PEC, não projeto de lei, tá? Em relação à PEC, veja que o 212 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 212 do Regimento Interno do Senado Federal, diz que a PEC, proposta de emenda à Constituição, poderá ter sua tramitação iniciada no Senado quando se tratar de PEC de autoria do próprio Senado ou de assembleias legislativas. Mas em relação ao presidente da República não fala nada. E recentemente, a gente vai aprofundar quando analisarmos PEC, o presidente da República apresentou propostas de emenda distintas, assuntos diversos, à Câmara e ao Senado, iniciando, portanto, a tramitação tanto no Senado como na Câmara. Será que isso seria possível? Veja que eu penso que sim. Penso que sim, pois a Constituição não estabeleceu, nesse caso, a regra quanto à casa iniciadora. E o presidente poderia, por uma análise política, ele entender que para acelerar a própria tramitação, você pode ter mais de uma proposta de emenda, como é o caso, então você coloca a tramitação simultânea, uma iniciando no Senado, outra iniciando na Câmara dos Deputados, portanto. Mas o regimento interno do Senado ele não fala em relação à iniciativa do presidente da República, veja. Então você tem uma omissão não apenas constitucional, mas uma omissão regimental, portanto. Questão essa que não foi definida pelo STF. Então nós vimos aqui quem tem legitimidade para apresentar projeto de lei, vimos qual casa funciona como casa iniciadora e qual casa funciona como casa revisora, portanto. Casa iniciadora em regra a Câmara, casa revisora em regra o Senado, e vimos a hipótese em que a autoria do Senado, você inverte a ordem, e vimos a divergência que se tem quando se trata de iniciativa do Procurador-Geral da República, portanto. Então, apresentado o projeto de lei à casa iniciadora, nós temos aí o início do processo legislativo. O processo legislativo é deflagrado, inicia-se o processo legislativo. Então, a apresentação do projeto de lei é a primeira etapa, na verdade, a única etapa, da primeira fase, que é a fase introdutória. Então, a fase introdutória possui uma única etapa, que é a etapa de apresentação do projeto de lei. Alguns autores colocam também como etapa da fase introdutória a análise pelas comissões temáticas. Eu vou dizer por que não é, tá? E sim uma etapa da segunda fase, que é a fase constitutiva, um pouquinho mais adiante. A gente vai fechar esse bloco e já voltamos.